Prezados irmãos, nós celebramos os 40 dias da Páscoa. Depois, terminados os 40 dias da Páscoa, a igreja celebra a solenidade da ascensão do Senhor ao céu, a subida de Jesus ao mais alto dos céus. Na verdade, os 40 dias da Páscoa foi justamente na última quinta-feira. Porém, como caiu num dia de semana, a igreja então celebra neste domingo a solenidade da ascensão do Senhor. Mas a igreja celebra a ascensão justamente 40 dias após a festa da Páscoa, e depois, nos últimos 9 dias, em que antecedem os 50 dias da Páscoa, a igreja celebrará no próximo domingo a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. A solenidade da ascensão de Jesus, que hoje então nós celebramos, nos convida justamente, meus irmãos, a nos voltar para o céu, para a realidade definitiva, a vida definitiva, a comunhão plena com Deus que foi inaugurada para nós com Jesus. Jesus veio de junto do Pai, desceu do céu, se fez homem no ventre puríssimo da Virgem Maria, padeceu a morte, ressuscitou e subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus. E ao assumir então a nossa humanidade, Jesus, ao retornar para junto do Pai, não volta sozinho, não volta somente na condição divina, mas também humana. Portanto, a solenidade da ascensão do Senhor é a nossa vitória, é a nossa humanidade agora assumida pelo céu, é a nossa humanidade que agora participa da realidade do céu. Portanto, a solenidade da ascensão do Senhor é a celebração também que nos enche de alegria e de esperança, pois a esperança do homem é um dia poder habitar na plena comunhão com Deus para toda a eternidade. A esperança do homem é um dia poder participar da glória da qual Jesus inaugurou para nós. A esperança do homem é um dia poder habitar eternamente no céu, onde as portas se abriram com Jesus, onde Jesus então abriu-nos as portas para viver para sempre, por toda a eternidade. Olhando para a liturgia de hoje, nós vemos esta realidade presente nas leituras e também no Evangelho. No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo. Os discípulos estavam desiludidos, entristecidos, desanimados e acomodados, fechados no medo, fechados em si mesmos. Esta era a experiência, este era o clima em que se encontravam os discípulos após a ressurreição. E Jesus então aparece no meio deles. Nós vimos isso ao longo desses 40 dias da Páscoa. Jesus aparece no meio deles e Jesus os ajuda a vencer a desilusão e o comodismo. E para os discípulos era muito difícil após a ressurreição, porque os discípulos sentiam falta de Jesus. Os discípulos conviveram com Jesus, os discípulos puderam, de certa forma, participar do dia a dia de Jesus, da instrução de Jesus, etc. Portanto, sentiam falta de Jesus. Não podiam mais ver seu corpo, não podiam mais ouvir a sua voz, não podiam mais experimentar a acolhedora presença física de Jesus. Não foi fácil para os discípulos acostumarem-se com a ausência física de Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos muito bem o que é viver uma vida sem a presença física de alguém
que nós amamos, né? Haja vista agora, neste final de semana, que celebramos o Dia das Mães, né? Não deixa de ser um dia também, de certa forma, de saudades, de tristeza, justamente por aqueles que já não têm mais a mãe fisicamente presente, né? Fisicamente próximo. Não poder abraçar a mãe, né, no Dia das Mães, não poder estar junto da mãe fisicamente, não é algo que causa uma certa dor, uma certa tristeza. Claro que com o tempo nós vamos nos acostumando, né? A gente não esquece, mas a gente passa a se acostumar com aquela ausência física. Mas para aqueles que mais recentemente talvez estarão celebrando o primeiro ano sem a sua mãe, enfim, a ausência. Pois bem, os discípulos experimentaram a mesma coisa em relação a Jesus. Eles se reuniam, mas, né, estavam perdidos. O mestre, o cabeça, já não estava mais entre eles. Jesus mandou que eles se reunissem, que eles fizessem isso em sua memória, etc. Então hoje a igreja repete esses mesmos gestos e, claro, iluminada pela fé, nós celebramos a presença do Senhor de uma forma diferente, mas para os discípulos no primeiro momento isso foi bastante difícil. Os discípulos tinham que acostumar-se com a ausência física de Jesus. No entanto, como que os discípulos superaram a ausência física de Jesus? Como que os discípulos superaram, né, a ausência do Senhor entre eles? Através da fé. Os discípulos precisaram tirar de dentro deles aquela fé que o Senhor Jesus semeou neles, porque enquanto esteve com eles, Jesus anunciou-lhes a palavra, Jesus ensinou, Jesus formou, Jesus instruiu, e de repente agora então, uma vez que o Senhor já não está mais presente, é preciso tirar de dentro de nós tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, tudo aquilo que o Senhor semeou no coração dos discípulos. E dentre tantas palavras, dentre tantos ensinamentos que o Senhor dirigiu aos discípulos, um deles foi indispensável, que eles jamais se esquecessem das palavras de Jesus: eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Essas palavras foram necessárias serem tiradas lá de dentro do coração, da profundeza da alma, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, até o fim do mundo. É como se nós pudéssemos chegar agora lá no Rio Grande do Sul, àquele povo que está sofrendo perdas inumeráveis, tragédias incontáveis, e dizer a eles: eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Eu estarei com vocês até o fim do mundo. As tragédias existem, as tragédias acontecem, a grande 90% de tudo isso é consequência das ações do próprio homem, né? O próprio homem é que cria, e o próprio homem é que sofre as consequências daquilo que cria, daquilo que faz, das escolhas que faz, porque Deus nos dá a liberdade, e a liberdade Deus não pode pedir de volta, porque nós amamos a Deus não por aquilo que Ele nos faz, mas nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, né? A gente não ama a Deus porque Ele é bom. Deus é bom sempre, e nós não amamos a Deus porque Ele é bom. Se os filhos amassem os pais só porque os pais fazem coisas boas a eles, então haveria momentos que eles deixariam de amar os pais, porque nem sempre os pais podem fazer só o que é bom, porque muitas coisas que acontecem na vida dos filhos não é por causa dos pais,
é por causa da liberdade dos filhos, é por causa da escolha dos filhos. Às vezes as pessoas perguntam: padre, aquilo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, onde que está Deus nisso? Exatamente aí, né? Deus está lá, sofrendo com esse povo. Deus está lá, padecendo com este povo. Deus está lá, unido a este povo, para dizer a eles: olha, a água pode levar tudo, mas não pode tirar, mas não pode levar a vida eterna. É isso que Deus diz, né? A água pode levar tudo, mas a fé, a esperança, a salvação, isso não. Deus está acima disso, né? Deus está muito acima de tudo isso, porque Deus quer mostrar ao homem que o destino do homem não é aqui na terra. E tudo isso nos faz lembrar cada vez mais disso, que o nosso destino não está aqui, a nossa felicidade plena não está aqui. A vida plena, a felicidade plena, a realização plena está no céu, que Ele conquistou para nós. Portanto, meus irmãos, os discípulos precisaram reconhecer esta presença de Jesus, não mais física, mas de forma misteriosa, ainda que não menos real e efetiva. Jesus continua presente, não mais fisicamente, mas misteriosamente. E o fato de não podermos ver Jesus com esses olhos, não quer dizer que Ele não esteja presente. Ele continua real, Ele continua efetivamente presente junto do seu povo, mas não mais de forma física, que se possa ver, mas do mesmo modo como fisicamente se pode sentir, se pode viver, se pode experimentar. Portanto, para os discípulos agora é necessário um esforço, como para cada um de nós, um esforço em contemplá-lo, um esforço em ver Jesus pela fé. Perceberemos que é possível nos aproximarmos dele pela fé. Foi esse exercício que os discípulos tiveram que fazer, e é este que cada um de nós devemos fazer também. Por que muitas vezes há dificuldade de viver a fé, dificuldade de praticar a fé, dificuldade de viver uma vida com Deus, uma comunhão com Deus? Podem perceber, quanto mais apegados nós somos às coisas terrenas, materiais, mais difícil a gente tem de acreditar, mais difícil é viver a fé, mais difícil é colocar a esperança em Deus, porque para muitos colocar esperança em Deus é apostar no vazio, no nada, no desconhecido. E o homem, sobretudo o homem pretensioso, o homem vaidoso, o homem orgulhoso, ele cada vez mais se sente dono de si e o seu próprio Deus. Ele acha que tudo é por ele, que ele é capaz de tudo, etc. Aí vem uma situação como essa lá no Rio Grande do Sul, para lembrar ao homem que o homem não é nada, ele não pode nada. Por mais que ele ache que possa tudo, ele não pode nada. Não é verdade? Portanto, meus irmãos, nós precisamos viver sim a realidade da fé. Vivemos a realidade humana, mas também não podemos nos esquecer da fé, porque a fé nos leva além daquilo que nossos olhos podem ver, daquilo que nossas mãos podem tocar, daquilo que nós podemos realmente realizar. E os discípulos fizeram então esse esforço para estar próximo de Jesus, em comunhão com Jesus, através da fé. Fé na leitura, na meditação da palavra, fé na oração, fé nos sacramentos, fé na união da comunidade. Portanto, meus irmãos, nós continuamos podendo estar com Jesus. Jesus está no meio de nós como Ele prometeu, mas agora é preciso vê-lo de uma outra forma. É preciso vê-lo pela fé, através da palavra. Quando nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, não é simplesmente o padre que está falando palavras bonitas, é Jesus que está falando. Quando nós estamos diante do altar,
não é uma encenação da última ceia, é Jesus que está se entregando por nós, é Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar. Quando nós vivemos a unidade entre nós, vivemos o amor entre nós, é Jesus que está presente. Ele mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, todas as vezes que vocês permanecerem no meu amor, eu estarei com vocês, eu permanecerei com vocês. Portanto, essa nova presença de Jesus exige também a nossa participação, o nosso esforço. Essa nova presença é real, porém, ela precisa contar com a nossa fé, né? Porque uma coisa é a presença física. Quando alguém está fisicamente presente, você querendo ou não, ele está ali. Às vezes até a gente não gostaria que ele estivesse, né? Mas está ali, está lá, a Mariana está aí, não tem como não estar, é físico. Outra coisa é quando eu já não vejo mais a pessoa, e ela está, mas aí é necessário que eu creia, é necessário que eu me esforce, é necessário que eu busque através da fé para estar com essa pessoa. Aqueles que já se foram, os nossos falecidos, é exatamente isso, meus irmãos. Eles não estão ausentes, eles só não estão mais diante dos nossos olhos, só isso. Santo Agostinho diz que é só isso, não houve separação, só não há mais visão física, nós não os vemos fisicamente, já não há mais a presença física, mas a pessoa continua existindo. E existir não quer dizer somente estar fisicamente presente, porque se o outro está lá no outro canto do mundo, ele está existindo, mesmo que não esteja diante dos meus olhos, não é isso? Pois bem, Santo Agostinho diz então que a morte é exatamente isso. Essa pessoa já não está mais diante dos nossos olhos, fisicamente, mas continuam unidas a nós, continuam presentes, não fisicamente, mas de uma forma misteriosa. E como é que a gente se relaciona então com essas pessoas com quem nós nos relacionamos fisicamente? O que é que a gente tem que aprender agora? É se relacionar com eles pela fé. Olha a fé aqui. Por isso, quem não tem fé, sofre mais. Quem não tem fé, desespera-se mais. Por quê? Porque a única forma que ele tinha de se relacionar com aquela pessoa era fisicamente. Mas agora, se é necessária a fé, e ele não tem a fé, ele não busca a fé, ele não cultiva a fé, ele não trabalha a sua fé, então para ele é mais difícil. Ele sofre mais, né? Não que os outros não sofram. Quem tem fé sofre também. Quem tem fé chora. Quem tem fé sofre, mas sofre menos, né? Os discípulos também choraram quando o Senhor os deixou, mas depois, diz a própria leitura de hoje, eles ficaram cheios de alegria, porque o Senhor disse: eu vou para junto do Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Basta vocês se reunirem, basta vocês invocarem o meu nome, basta vocês ouvirem minha palavra, basta vocês celebrarem a Eucaristia, e eu estarei com vocês. É isso. Portanto, o Senhor continua junto de nós. O Senhor entrou na vida definitiva de comunhão com Deus, a mesma vida que espera todos nós que percorremos esse mesmo caminho. E por isso que quando Jesus sobe ao céu, Jesus nos envia em missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é continuar a missão de Jesus. A missão da igreja é pregar o Evangelho, celebrar a Eucaristia, viver a fé, para que todos um dia possam viver em plenitude aquilo que Jesus já conquistou junto do Pai. Portanto, meus irmãos, que ao celebrarmos hoje então a solenidade da ascensão do Senhor ao céu, possamos nos voltar para o céu, não ficar olhando para o alto, como diz a primeira leitura, não é? Ficar olhando para o alto de forma alienante, mas estar voltados para o alto é diferente. Não é para ficar olhando para o céu, senão tropeça, né? Mas é para estar voltado para o céu,
Caminhando na terra, voltado para o céu. Isso é bem diferente. Caminhar na terra, tendo consciência das coisas visíveis, das coisas terrenas, das coisas materiais, das coisas físicas, mas estarmos sempre voltados para a realidade definitiva, que é o céu, que é a vida eterna. Talvez isso nos ajude a superar também até mesmo as dificuldades, os sofrimentos, as provações que nós muitas vezes encontramos aqui neste mundo. Que o Senhor aumente a nossa fé, sustente a nossa fé, fortaleça a nossa fé, para podermos celebrar a ascensão com esperança de que um dia também nós estaremos vivendo e contemplando o Senhor face a face no céu. O Senhor que agora nós contemplamos pela fé, cremos que um dia nós o veremos tal como Ele é, face a face, no mais alto dos céus. Assim seja. Amém.